O sistema ABO de grupos sanguíneos foi descoberto em 1900 por um médico austríaco chamado Karl Landsteiner. Foi o primeiro cara, gente, a entender a lógica das transfusões de sangue. Não foi ele que inventou a transfusão de sangue. Primeira transfusão de sangue relatada em humanos foi lá no século XVII, 1600 e caramba. Um médico chamado Jean-Baptiste Denis, que era médico lá do rei francês Luís XIV, fez uma transfusão de sangue de um carneiro para uma pessoa. Aí a pessoa morreu e ele aprendeu que não se deve fazer transfusões de sangue de carneiros para pessoas. E aí lá na frente a moçada começou a tentar fazer de pessoas para pessoas. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Aliás, não parecia ter lógica nenhuma. Porque às vezes eu fazia transfusão de sangue entre parentes, entre irmãos, e dava problema. Às vezes eu fazia transfusão de sangue entre pessoas que não tinham relação nenhuma e dava certo. Então até o Landsteiner, transfusão de sangue já existia, mas era completamente loteria. A galera achava que não tinha lógica nenhuma. Quem vai começar a entender a lógica por trás dela? Exatamente o Karl Landsteiner. Quando ele descreve no sangue a existência de substâncias chamadas de aglutinogênios. Aglutinogênios, moçada, também podem ser chamados de antígenos. Lembrando para vocês que antígeno é uma substância estranha ao seu organismo, que pode induzir uma resposta imunológica, pode induzir a produção de anticorpos. Nós falamos de antígenos lá nas aulas sobre o sistema imune. Então, estranho ao seu corpo e pode induzir uma resposta imune, pode induzir a produção de anticorpos, sendo que os aglutinogênios que a gente está falando são basicamente, moçada, glicoproteínas, associações entre açúcares e proteínas, localizados no glicocálix das hemácias. Inclusive, para quem não lembra, o glicocálix é aquela camada de glicoproteínas por fora da membrana nas células animais. Sendo, moçada, que o glicocálix tem um papel de reconhecimento celular. Certa vez a gente comentou que o glicocálix trabalha como uma espécie de impressão digital da sua célula. Como é que seu corpo sabe que a célula é sua e não a invasora? Como é que seu sistema imunológico sabe que a célula é sua e não o invasor que tem que ser atacado? Através do glicocálix. Cada pessoa tem um padrão de glicoproteínas no glicocálix que funciona exatamente como uma impressão digital da célula, uma impressão digital química, para o seu sistema imune saber o que é seu e o que não é. E nesse caso, os aglutinogênios, eles são substâncias desse tipo, localizados lá nas hemácias. O nome, gente, do seu sangue é o nome do aglutinogênio que você tem. Em outras palavras, quem tem lá sangue A é porque o aglutinogênio se chama substância A. Quem tem sangue B é porque o aglutinogênio se chama substância B. Quem, moçada, tem sangue AB é porque tem aglutinogênio A e aglutinogênio B. E quem, moçada, tem sangue 0 é porque não tem nem substância A nem substância B. Inclusive a diferença entre substância A e substância B, ela é extremamente idiota. Você pega lá na substância A, a glicoproteína do glicocálix da hemácia apresenta uma terminação com galactose, que é lá um monossacarídeo, enquanto que a substância B apresenta a mesma glicoproteína, onde a terminação, ao invés de ser galactose, é galactosamina. Ou seja, a diferença entre A e B é um grupo amina-rei. Ou seja, na substância A, a glicoproteína tem galactose, na substância B, ela tem galactose-amina. Galactosamina. Claro que o pessoal do Eu Sou Quero Enem e o resto do mundo se exploda. Claro que não tem que saber disso. Mesmo o pessoal do vestibular tradicional não se estressa, mas apenas para mostrar quimicamente qual é a diferença entre uma substância e outra. Além de você ter, moçada, aglutinogênios, você vai ter no seu sangue substâncias chamadas de aglutininas. Onde as aglutininas são anticorpos naturais. É bom lembrar da aula de sistema imune que anticorpos, eles são proteínas de defesa localizados na parte líquida do sangue, no plasma sanguíneo. E, gente, você sempre vai ter o anticorpo contrário ao antígeno que você tem.
Em outras palavras, quem tem sangue A tem substância A, não pode ter anticorpo anti-A. Se você tivesse anticorpo anti-A, você atacaria você mesmo. Então você vai ter anticorpo anti-B. Quem tem sangue B, que tem substância B, se tivesse anti-B, atacaria a si próprio. Então você vai ter, nesse caso, o anticorpo anti-A aqui na conversa. Ora, quem tem lá sangue AB vai ter substância A e substância B, não pode ter nenhum anticorpo. Porque se você tivesse anti-A, atacaria A. Se você tivesse anti-B, atacaria B. Por outro lado, quem tem sangue zero, que nem o Landim tem sangue zero, nesse caso, moçada, não vai ter nem A nem B, mas vai ter anti-A e anti-B. Toma cuidado, que eu estava comentando que o aglutinogênio, ele é um antígeno, ele é estranho. Mas ele não é estranho para quem tem, né? Ele é estranho para quem não tem. Então, para quem tem sangue A não é antígeno. A é antígeno para quem tem sangue B. Quem tem sangue B, B não é antígeno. B é antígeno para quem tem sangue A. Então, quando eu falo que ele é antígeno para quem não tem. Então, para o cara que tem sangue A não é antígeno, B é. Para o cara que tem sangue B, B não é antígeno, mas A é. Para o cara que tem sangue AB, nem A nem B são antígenos, porque nenhum dos dois estranho a ele. Mas para o cara que tem sangue zero, tanto A quanto B são antígenos. Porque quem tem zero, que nem o Landim, nem tem A nem B, A é estranho para ele, B é estranho para ele. Nesse caso, os dois são antígenos para ele. A minha pergunta vai ficar meio estranha, te vira para responder a minha pergunta. Qual é o estímulo para o seu corpo produzir um anticorpo anti-X? Qual é o estímulo para o seu corpo produzir um anticorpo anti-X? Simples, a presença do antígeno X. Quando é que você vai, por exemplo, produzir um anticorpo anti-HIV contra o vírus da AIDS? Quando tiver um HIV. De maneira semelhante, para que você possa produzir anti-B, só se você entrar em contato com B. Para você produzir anti-A, só se você entrar em contato com A. Para produzir anti-A e anti-B, só se você entrar em contato com A e B. E detalhe, que eles sejam estranhos a você. Porque ninguém fabrica anticorpo contra a coisa que você já tem. Você só fabrica anticorpo contra alguma coisa que é estranha ao seu organismo, no que alguém reclama. Ô Landim, eu tenho um sangue A. Eu nunca recebi uma transfusão de sangue na minha vida? De onde é que vem o anti-B? Eu tenho um sangue B. Eu nunca recebi uma transfusão de sangue na minha vida? De onde é que vem o anti-A? Eu tenho um sangue zero. Eu nunca recebi nem A nem B. Como é que eu fabrico anti-A e anti-B? Apenas uma observação é que esses anticorpos, eles são produzidos contra substância A e substância B, não de transfusões, mas, gente, produzidas pela microbiota intestinal. Ou seja, lembra daquelas bactériazinhas que moram lá no seu bucho, que vivem lá dentro de você? Elas vão produzir substância A e substância B. Ô Landim, por que elas fabricam substância A e substância B? Ora, porque elas querem, porque elas são felizes fazendo isso. Ok, tudo bem, né? Porque a programação genética delas determina que elas fabriquem substância A e substância B. Ou seja, quando você tem a microbiota, elas naturalmente fabricam substância A e substância B. O resultado é que a gente acaba tendo a seguinte consequência. A microbiota fabrica a microbiota fabrica B. E daí, Landim? E daí que, pro amiguinho que tem sangue A, quando a bactéria fabrica A, ora, você já não tem A. Então, nesse caso, A não é estranho a você. Entretanto, quando a bactéria fabrica B, quem tem A não tem B. Então, B vai ser encarado como invasor, vai ser encarado como um antígeno. Nesse caso, se não é estranho para você, não é antígeno para você, mas se é estranho ao seu corpo, é antígeno para você. Daí, quando a bactéria fabrica a substância B, o resultado é que você, que tem A, encara a substância B como estranho, como antígeno, como invasor, e o resultado é que você, então, produz anti-B.
Em outras palavras, os anticorpos, eles são fabricados como resposta às bactérias da microbiota intestinal. De novo, se você tem sangue B, quando a bactéria fabricar A, você vai encarar A como uma substância estranha. Se não tem A, você vai encarar A como um antígeno. Então você vai lá e produz anti-A. Mas já que você, B, naturalmente já tem B, B para você, você ignora. Não é estranho para você. Não é um antígeno para você. Então, você não está nem aí. Bom, para o amiguinho moçada, que apresenta lá sangue AB, quando a bactéria produz A, ele já tem A. Então, ele ignora. Quando a bactéria produz B, ele já tem B. Então, ele ignora. Para o amiguinho moçada que apresenta sangue AB, nem A é antígeno, nem B é antígeno. Como nenhum dos dois são antígenos, o resultado é que ele não fabrica nenhum anticorpo. Mas, se você, assim como o Landim, tem sangue zero, seu sangue ele é meio desconfiado e ele encrenca com todo mundo, né? Quando a bactéria fabrica A, você não tem A, então você estranha A. Então você produz anti-A. Quando a bactéria produz B, você não tem B. Então você estranha o B. No que você estranha o B, você fabrica o anti-B. Em outras palavras, para o cara que tem sangue zero, tanto o A é antígeno, tanto A é encarado como invasor, como o B é antígeno, B também é encarado como invasor nesse caso. Então, nessa situação, a gente vai ter que os dois aqui são estranhos. Né? Daí, a produção de anticorpos acontece, na verdade, contra a substância A e substância B, fabricada pela microbiota intestinal. Por isso, que quem tem sangue A já tem um anti-B. Quem tem sangue B já tem um anti-A. Quem tem sangue AB não tem nenhum. E quem tem sangue O tem um anti-A e tem um anti-B. Qual é o problema, gente, de uma transfusão sanguínea ela ser errada? Ora, o problema da transfusão sanguínea ser errada exatamente acontece quando os anticorpos reagem com os antígenos localizados lá nas hemácias. Daí, eu vou colocar aqui um exemplo do que não é interessante de você fazer, porque senão vai dar problema. Toda vez que você tiver, por exemplo, anticorpo anti-A e você tiver hemácias A, vai dar problema. E, gente, por que vai dar problema nesse caso? Qual é o problema de você pegar anti-A com A? Qual é o problema de você pegar anti-B com B? Qual é o problema de você ter, nesse caso lá, né, o encontro entre anti-A e anti-B e B? A gente lembra para vocês que anticorpos são proteínas em forma de letra Y. Opa, eu até aproveito para lembrar um detalhezinho sobre o funcionamento de um anticorpo. Então, deixe-me vir para cá para lembrar um detalhezinho sobre como o anticorpo ele vai trabalhar. Gente, o anticorpo ele é uma proteína que tem a forma de uma letra Y. E uma letra Y tem 3 pontas. 2 dessas 3 pontas, essa e essa, elas ligam no antígeno. Elas são específicas para ligar no antígeno. E a terceira ponta dessas, ela liga nas células de defesa, nos glóbulos brancos, nos leucócitos. Daí, na aula de sistema imunológico, a gente conversou com vocês que o diabo lá do anticorpo, ele não destrói ninguém. O anticorpo, ele não mata nada. Basicamente, o que o anticorpo faz é funcionar como um carimbo do sistema imunológico, avisando quem é que o leucócito tem que atacar. Em outras palavras, era uma vez uma bactéria e era uma vez um leucócito super lesado. Gente, o leucócito está lá de bobeira, coçando sem fazer nada, a bactéria do lado dele e ele não está nem aí. Entretanto, se eu fabricar um anticorpo contra a bactéria, 2 pontas do anticorpo ligam nos antígenos, nas moléculas da bactéria, a terceira ponta liga no leucócito, e toda vez que o leucócito liga nessa ponta do anticorpo,
Ele é estimulado a fazer fagocitose, creu, tchau, bactéria, mata a bactéria. Daí, basicamente o anticorpo ele é um carimbo do sistema imune avisando que um leucócito tem que matar. Se tiver, por exemplo, sua própria célula, a sua própria célula não está carimbada com anticorpo, por isso que o leucócito ignora, por isso que ele não ataca. Mas a bactéria, carimbada com anticorpo, duas pontas ligadas na bactéria, a terceira o leucócito liga, fagocitose, creu, tchau, bactéria, já era, perdeu o Playboy, caixão e vela preta para ela. Nesse caso, a gente tem então que os anticorpos, eles são essas proteínas, que tem forma lá de letra Y, e as hemácias, né, moçada, aquelas células que de frente tem forma de um disco, vistas de perfil, elas são bicôncavas. Sim, Landim, e daí? E daí que toda vez que o anticorpo anti-A encontra com o antígeno das hemácias A, acontece uma reação chamada de aglutinação. Aglutinar, moçada, quer dizer juntar, quer dizer aglomerar. Notem bem que cada anticorpo tem duas pontas para ligar no antígeno. O que quer dizer que você pode ligar em caras diferentes. Em outras palavras, eu posso ligar uma ponta no hemácia, uma na outra. Uma 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 no hemácia, uma na outra. E agora, as hemácias estão todas amarradas. Certa vez eu expliquei por que você faz isso. Eu vou usar o mesmo exemplo idiota. Tá certo? Né? Eu sou o leucócito, eu sou o glóbulo branco. Vocês são as bactérias. O meu dever é matar todos vocês. Haha. Vou fazer isso com o maior prazer do mundo. Tô brincando, claro. Hein, moçada? Se eu de repente for lá e ter que ir na casa de cada um de vocês, matar de um por um, poxa caramba, vai me dar um trabalho danado. E na casa de cada um matar de um por um, dá muito trabalho. Que tal então, se eu puder juntar todos vocês, amarrar todo mundo, tacar fogo na sala e matar todo mundo de uma vez? É bem mais fácil, né? Imaginem que isso aqui são invasores. Essas hemácias estão sendo encaradas como invasores. No que a hemácia da transfusão entra, se espalha, vai uma para a cabeça, outra para o braço, outra para o pé, e o leucócito vai ter que ir na cabeça buscar uma, no braço buscar outra, no pé buscar outra. Dá muito trabalho. Que tal ajudar o leucócito? Que tal eu amarrar as hemácias invasoras, todas juntas no mesmo canto? No que eu amarrei, aglutinei, elas agora não podem se espalhar. Isso quer dizer que quando eu chamar leucócito, vem! O leucócito, moçada, o glóbulo branco, quando ele vier, ele então creu, fuzila e detona logo todo mundo de uma vez. Então, qual é a vantagem de aglutinar? Aglutinar é juntar todo mundo num canto só, para quando o leucócito vier, ele não ter o trabalho de procurar uma na cabeça, outra no braço, outra no pé. Não, tá todo mundo junto. Ele mata todo mundo de uma vez. Isso é muito legal? Entretanto, o corpo da gente não estava preparado para transfusões de sangue. Porque uma coisa, moçada, é entrar em você algumas bactérias. Meia dúzia de 3 ou 4 bactérias. Você aglutina as bactérias e mata todas de uma vez. Aquele grupo de bactérias aglutinadas é tão pequenininho que não causa problema nenhum. Outra coisa é uma transfusão de sangue onde eu vou colocar, sei lá, 500 ml de sangue em você. 500 ml é uma porção considerável de sangue. No que eu colocar 500 ml de sangue em você, qual é o meu medo? Meu medo é aglutinar. Eis aqui o vaso sanguíneo. Aglutina, aglutina, aglutina. Tá lá então os anticorpos. Duas pontas para ligar no antígeno, uma sobra para ligar nos leucócitos. E aí, vários leucócitos aqui na brincadeira. Ô gente, mais cedo ou mais tarde, os leucócitos vão conseguir devorar aquele bolinho de hemácias aglutinadas. Entretanto, enquanto isso acontece, o sangue não está parado. O sangue, ele está circulando. E pode ser que lá na frente, o vaso sanguíneo se divida em vasos menores. E aquele bolinho de hemácias aglutinados, que ainda não deu tempo do leucócito devorar as hemácias aglutinadas, pode ser que aquele bolinho de hemácias aglutinadas tente passar num lugar onde ele não cabe. Ou seja, ele entope um vaso sanguíneo. Daí, qual é o perigo da transfusão errada? Exatamente, as hemácias
aglutinadas podem, então, entupir um vaso sanguíneo. E aí, moçada, alguém lembra o nome fresco? Para o entupimento do vaso? Embolia, né? Lembrando que o nome só é trombose quando quem entope um vaso é um coágulo, né? Quando é um coágulo, quando é devido lá a plaquetas, a coagulação do sangue. Quando o coágulo entope o vaso, o nome é trombose. Mas outra coisa que está entupindo o vaso, eu não posso usar o nome trombose, embolia. Então, as hemácias aglutinadas entopem um vaso e com isso não passa mais sangue. Qual é, gente, mesmo o nome da falta de sangue num tecido? Isquemia. Se não passa mais sangue, não passa oxigênio. Qual é o mesmo nome para falta de oxigênio? Se você tem pouco oxigênio, hipóxia. Se não tem oxigênio de jeito nenhum, anóxia, aqui na brincadeira. E não passa oxigênio, gente, algum tecido vai morrer. Você vai se lascar mais ou menos, dependendo do tecido, que morra, né? Se acontecer, por exemplo, moçada, ao nível do coração, você pode ter um infarto do miocárdio. Se acontecer lá no seu cérebro, você vai ter um acidente vascular cerebral, um derrame, e com isso, moçada, lá vai, infelizmente, o cidadão morrer. Em outras palavras, qual é o problema das transfusões erradas? É que toda vez que encontra anti-A com A ou anti-B com B, anti-A com A ou anti-B com B, as hemácias aglutinam, entope os vasos, embolia, não passa sangue, isquemia, não passa oxigênio, hipóxia, anóxia, algum tecido morre. Dependendo de serem tecidos em órgãos vitais, como o coração ou cérebro, infarto AVC, isso pode levar o carinha, claro, infelizmente, ao óbito.